Ó, hoje eu vou começar, eu trouxe esse quadro para fazer uma explicação a todos, mas quem me questionou sobre isso foi a Isabelle, sobre conotação e denotação, certo, Isabelle? Certo. Pronto. É para todos. É porque a curiosidade veio, partiu dela. Como eu dei uma explicação rápida, e nas figuras de linguagem a gente, principalmente com figuras de linguagem, a gente precisa entender o que é a denotação e a conotação, eu trouxe esse quadrinho. Aí também eu lembro que em uma das atividades alguém disse assim, eu sou meio lento para essas coisas, lá no trocadilho, né? Foi você, não foi, Isabelle, que fez o mesmo comentário? Não sei, acho que não. Que foi que tem aquele. Ah, foi nos exemplos que eu coloquei. Eu gosto. Eu vi lá do Hulk, eu gosto do Batman e Luciano Huck. Ah, é verdade. Aí também eu preciso ter esse entendimento do que é conotação e denotação para eu ter essa percepção. E eu vou ter essa percepção também em outras atitudes das pessoas que falam com ironia, dos exageros. Então eu trouxe isso aqui para mostrar para vocês. Denotação e conotação. Ao lidar com as palavras, é importante ter em mente que elas podem ser usadas de duas maneiras muito diferentes, muito distintas. De maneira denotativa e conotativa. Denotação. Aí a gente vai lembrar desse Dzinho que eu falei assim, ó. O D é o sentido do dicionário. Então ele fala, é o sentido literal, exato, que a palavra tem segundo a definição dos dicionários. O mar ficará agitado nas praias no rio. Aqui, o mar é a água salgada da praia mesmo, tá certo? Uhum. Na conotação, é o sentido figurado, associado a uma ampliação de natureza emotiva. Quando eu falo, eu ganhei um mar de rosas, a palavra mar ganha um outro sentido. Eu ganhei um rio, um mar, uma água salgada, aquele mundaréu de água de rosas. Ganho? Não. Eu posso ganhar um buquê no máximo com 12 rosas. Claro que tem gente exagerada que pode comprar bem mais, quem tem bastante dinheiro, porque é muito caro. Mas o buquê de rosa normal, aquele grandão, assim, que a gente vê o pessoal recebendo, que acha bonito, vem 12 rosas. O resto é tudo folhagemzinha, enfeitezinho que ele coloca. Aí ele bota assim, ó. Minha vida é um mar de esperanças. A palavra mar ganha um novo sentido. Esse é o figurado. Eu vou tirar do sentido literal, real do dicionário, para trazer uma nova conotação para essa palavra. Geralmente usado na linguagem literária, certo? Porque na literária é que eu posso brincar com os sentidos. Se eu vou trazer um texto científico, por exemplo, ou uma notícia, eu tenho que ser clara e objetiva. Eu não posso dar margem à ambiguidade, para que o meu leitor não entenda o que eu quero dizer, que ele tem que ficar pensando nas possibilidades. Num texto, deixa eu ver aqui o chat. Eita, Brenda. Eu não sei, eu sou romântica, eu gosto das flores. Então, assim, num texto literário, que eu vou fazer uma narrativa, um conto, uma fábula, eu posso utilizar essa linguagem literária, esse sentido conotativo o tempo inteiro, porque eu dou margem a entendimentos diferentes. Mas quando é um texto científico, uma notícia, por exemplo, eu preciso ser clara e objetiva. Denotação, sentido real. Conotação, sentido figurado. Conotação, figuras de linguagem. Certo? Certo. Entendi Certo. isso daqui? Sim. Pronto. Sim.
Eu não queria deixar de explicar, porque num outro momento a gente pode precisar dessa nomenclatura. Aí pensar assim, a tia não falou. Aí o meu próximo quadro. Eu disse a vocês que a gente tinha mais de 25 figuras de linguagem. E eu trouxe o quadro para comprovar. Figuras de palavras, porque a marcação delas é feita com palavras. Aí eu tenho comparação, metáfora, catacrese, sinestesia, antonomásia, sinédoque, metonímia, onomatopeia. Ó, isso aqui não tem mais acento em onomatopeia, até porque esse quadro é antigo. Símbolo ou alegoria. Figuras de pensamento, antítese, paradoxo, ironia, perífrase, eufemismo, disfemismo, hipérbole, gradação, prosopopeia. Também não tem mais acento em prosopopeia. O português muda o tempo todo. É porque aqui, no último acordo ortográfico, se foi, não lembro direito se foi 2009 ou 2010, esses acentos caíram, que são os ditongos, tá? Ditongos decrescentes. Apóstrofe, elipse, zeugma. Aí, assim, trouxe o quadro para mostrar para vocês a quantidade que a gente tem, para a gente perceber o quanto a língua portuguesa é diversificada. Mas, esse aqui é o quadro que está falando sobre as figuras de linguagem. Mas eu trouxe as figuras de linguagem mais usadas. Hoje eu não estou conseguindo... Ah, tá aqui. Pronto. Ó, aqui são as mais usadas, a que a gente encontra com mais frequência. Figuras de linguagem, conceito e o exemplo para que vocês se situem e saibam do que a gente está falando. Tá bom? Tá. Zeugma, pleonasmo, hipérbato, anacoluto, silepse. Ó, esse daqui, ó, zeugma, omissão de um termo que já fora expresso anteriormente. Se parece muito com elipse. Mas aí, como é que eu vou saber? Olha aqui a diferença, ó. Na elipse, ele fala que é a omissão de um termo que é facilmente identificado. Na estante, livros e mais livros. O que isso quer dizer? Que foi omitido o verbo haver. Na estante, há livros e mais livros. O zeugma, ele fala o seguinte: o termo que vai ser omitido, ele já foi mencionado. Qual o exemplo? Ele prefere... Pronto, eu vou pegar bem que o exemplo da Brenda, quando eu falei das flores. Ela disse que prefere Netflix e chocolate. Aí eu digo assim, as flores. Qual foi o termo que eu omiti? Qual foi a palavra? Ó, Brenda diz assim, eu vou falar do jeito que deve ser na frase. Brenda prefere chocolate e Netflix. As flores. Qual foi a palavra que ficou omissa? Eu deixei de repetir. Prefiro. Exatamente. Enquanto na elipse, ele está realmente subentendido que existe, mas não foi colocado anteriormente, o zeugma, a zeugma, ela já foi mencionada e agora eu não faço a repetição, certo? Certo. É. Estão entendendo, Alana, Brenda, Isabelle? Sim. Sim. Beleza. Aí o pleonasmo, emprego de um termo desnecessário. Nesse pleonasmo, a gente tem muito a lembrança do vicioso, da repetição. Subir para cima, descer para baixo, entrar para dentro, sair para fora. Não. Ele cantou uma canção linda. Quem canta só pode ser uma canção. O pleonasmo. Só que no pleonasmo, nesse caso, estou falando de figuras de linguagem. Quando eu falo desse vicioso, ele é realmente um vício de linguagem. Mas aí, para que vocês façam a associação, que é uma repetição de termo desnecessário, aí vocês lembram dessas coisas de entrar para dentro, sair para fora, para não ficar mais complicado, tá? Ah. Hipérbato. O hipérbato nada mais é do que a inversão dos termos da oração.
Lembra daquela esqueminha? E a gente vai trabalhar no nosso próximo assunto, sujeito e predicado. Porque, não, na verdade, não é bem trabalhar. É rever, porque vocês já sabem disso, né? Sujeito e predicado. A inversão dos termos. A ordem direta desses termos, eu tenho o sujeito e logo em seguida o predicado. Nesse caso aqui, eu tenho a inversão dos termos. Olha o exemplo. Na escada subiu o pintor. Qual seria o termo, a ordem direta? O pintor subiu a escada, certo? Uhum. Anacoluto é a falta de nexo que existe entre o início e o fim de uma frase. É a não ligação, é a não coerência entre o início e o fim da frase. Novas espécies de tubarão no Japão. Pensava eu como é misteriosa a natureza. Tem sentido? Tem sentido? Desculpa, gente, pelo espirro. Novas espécies de tubarão no Japão. Pensava eu como é misteriosa a natureza. Aí ele fala logo da silepse. É a concordância com a ideia e não com o que eu disse. Não com a ideia, com a palavra dita. Entendam o seguinte. Eu penso uma coisa e falo outra, ou falo ela pela metade. Na minha mente, use o exemplo do WhatsApp. Eu faço muito isso. Eu olho a mensagem de alguém, mentalmente eu respondi, mas no WhatsApp eu não respondi. Ou eu estou aqui pensando uma coisa e de repente eu começo a falar aquilo que eu estou pensando, achando que quem está me ouvindo está entendendo o que eu estou falando, está acompanhando meu raciocínio, mas eu não comecei o raciocínio com ele, eu comecei sozinha. Entendem? Mais ou menos. Eu estou aqui na minha cabeça. Olha aqui a frase que tem aí, ó. Novas espécies de tubarão no Japão. Pensava eu como é misteriosa a natureza. Na verdade, eu já estava aqui na minha cabeça, eu li essa reportagem em algum lugar sobre essas novas espécies e eu pensando, comento, do nada eu começo a conversar com vocês sobre isso. Tem nexo? Não. Não tenho entendimento, porque não há uma ligação entre o que eu disse e o que eu pensei. Quem está de fora vai viver e justamente essa silepsezinha aqui. A concordância com a ideia. Na minha mente, nas minhas ideias, eu fiz o planejamento, mas eu não executei de acordo. Então, quem está de fora não tem como entender, certo? É. Aí aqui a silepse é a mesma coisa, só que nesse caso é uma omissão de gênero, masculino ou feminino. Quando eu falo, Vossa Excelência está admirado do fato, eu não tenho como saber se essa Vossa Excelência é masculino ou feminino, se é um homem ou se é mulher. Eu só vou saber no tratamento, se eu olhar para a pessoa ou se eu souber de quem eu estou falando. Mas na leitura do texto, Vossa Excelência está admirado do fato? Eu não tenho como determinar se é masculino ou feminino, tem? Não. É uma omissão. Aí tem silepse de pessoa, pronome A ou B. As duas comemos muita pizza. Quem é as duas? Eu, ela ou nós? Nós? Não tem como saber, porque é uma omissão. Então, aqui, ó, silepse é tudo a mesma coisa. Só vai mudar aqui gênero, número e pessoa. Metáfora, comparação entre dois termos. Mas é uma comparação sem termo comparativo. Isso aqui vocês já viram, né? Sim. Pronto. A metonímia, lembrar da comparação mais objetiva. Ele comeu uma caixa de chocolate. A parte pelo todo, o autor pela obra. Eu li Monteiro Lobato completo. Eu li o autor ou eu li a obra? A obra.
A obra, o autor é o todo, né? A obra de Monteiro Lobato. Eu li um livro, eu li alguns livros dele, de autoria dele. Aqui, perífrase. Expressões especiais para falar de lugares ou animais. Teresina é conhecida como Cidade Verde. Tem até a TV, né? Cidade Verde. Claro que eu preciso ter um conhecimento de mundo para poder fazer esse tipo de ligação. Se eu não tenho essa percepção, como tem aqui, ó, Cidade Maravilhosa, Rio de Janeiro, Rei das Selvas, é o leão. Se eu falo o rei do futebol, que é considerado aqui no Brasil, eu falo do Pelé. Para que eu tenha esse entendimento, eu preciso ter uma percepção diferenciada, uma vivência de mundo. Se eu falar assim para vocês, eu vou lá para a Terra da Garoa. Vocês sabem para onde é que eu vou? Não. Pensem um pouquinho. Terra da Garoa. Teresina? São Paulo. São Paulo. Lá é um ar tão poluído que você consegue ver o ar, aquela faixa cinzenta, por conta da fábrica. E também lá tem, assim, no finalzinho do dia, aquela garoinha caindo quando tem um período mais frio. Então, São Paulo é conhecido como Terra da Garoa. Mas para vocês perceberem isso, dentro do texto, vocês precisam ter o conhecimento de mundo extra-texto. Aqui, Campo Maior é terra dos carnavais. Olha aí, pronto, isso aí eu já não ia saber. Eu penso em Campo Maior na terra da carne do sol, carne de sol. Porque pra gente, a melhor carne de sol é de Campo Maior. Tem restaurante que vende carne de sol Campo Maiorense. É um absurdo, é as duas bolotas do meu sonho eu colocar essa pra comer essa comida. Eu acho que é um pouco dos dois. Aí, assim, mas dos carnaubais, tá aí agora uma coisa que eu coloco no meu conhecimento de mundo, mas eu não sabia. Perfeito. Tia, Oi. no interior onde meus avós moram, lá é conhecido como a terra da melancia. Da melancia? Uhum. Onde é que eles moram? Jatobá. Oi. Tá vendo? Se fosse me perguntar, eu não ia saber agora. Eu já sei. Se me perguntarem, eu já sei. Então, são esses conhecimentos extra-texto que eu preciso ter para perceber isso. Tá certo? Uhum. Antonomásia. Expressões especiais para falar de pessoas. O mestre do suspense. Esse daqui a gente não usa tanto. Alfred Hitchcock. Esse aqui ele aparece no quadro, mas a antonomásia e anacoluto é mais ideia mesmo. Tá bom? Uhum. Catacrese. Agora, esse a gente usa bastante. Emprego impróprio de uma palavra ou expressão por esquecimento ou ignorância do seu real sentido. A ignorância não é ignorância de ser grosso, não. A ignorância é de ignorar o verdadeiro sentido, tá? Não sabe sobre. Eu já falei sobre isso com vocês, né? Pronto. Olha o exemplo que tem aqui, ó. O pé da mesa estava quebrado. Aí a gente pode confundir isso daqui com a personificação, né? Sim. Pronto. O pé da mesa estava quebrado. A asa da xícara se quebrou. São nomes que a gente dá para essas coisas e acabam ficando. Mas é alça. Da xícara é alça. E da mesa? Da mesa, deixa eu pensar bem aqui. Não é pé. Não é suporte. Até o final da aula eu lembro e eu falo para vocês. Mas o da xícara é alça. A alça da xícara. Certo? Que é onde eu seguro. Até o final da aula eu vou lembrar como é que a gente fala da mesa. A antítese. Emprego de termos com sentidos opostos. A guerra não leva a nada. Devemos buscar a paz. Onde é que está a antítese aí? Quais são os termos que me mostram? Guerra e paz. Perfeito, Isabelle.
Ela se preocupa tanto com o passado que se esquece do presente. Aonde é que tá? É passado e presente. Isso. Passado e presente. Eufemismo, suavização. É o ato de abrandar a mensagem, ou seja, ser mais educado. Eu nunca tinha usado essa expressão em dizer ser mais educado. Eu sempre falo que a gente vai suavizar uma expressão desagradável, pejorativa, pesada. Mas a gente pensa assim, aquele rapaz não é legal. Ele subtraiu o dinheiro. O que foi que ele fez? Pra dizer que ele Aquele rapaz não é legal. Ele subtraiu o dinheiro. O que é subtrair? gastar com outra coisa? Ele roubou. Ah, Por isso que ele está sendo educado, gentil, suavizando a expressão. Ele roubou. Aí quando eu falo assim, acho que não fui feliz nos exames. Esses exames aqui não são exames médicos, são as avaliações, são as atividades avaliativas. O que é que isso quer dizer? Eu não fui feliz nos exames. tirando nota baixa? Exatamente, eu não me dei bem. Dessa vez não deu certo. Aqui antítese, eufemismo, ironia, eu não preciso repetir, porque isso aqui é usado o tempo inteiro. É o ato de falar algo buscando expressar o contrário. Que homem lindo, quando se trata, na verdade, de um homem feio. Ah, isso daí eu já conheço de cor. É hipérbole, é o exagero na afirmação. Já lhe disse isso 1 milhão de vezes. Eu ganhei um mar de rosas. Eu estou morrendo de fome. É o exagero, tá? Ai, fome. Prosopopeia ou personificação. Atribuição de qualidades e sentimentos humanos a seres irracionais e inanimados. A formiga disse para a cigarra: cantou, agora dança. Eles têm pelo menos na nossa visão, eu ia perguntar assim, eles têm esse dom de cantar e dançar? Na nossa visão humana, não. Mas a gente não sabe no mundo dos animais, né? Aqui na fábula, eu posso colocar essas características. Principalmente nas fábulas, eu tenho a percepção da prosopopeia ou personificação. Porque eu trabalho com personagens que são animais, que têm características humanas. Eu tenho a lebre como se fosse a esperta, a raposa, a astuta, a tartaruga, que é a lenta, o corvo também é esperto. Então, eu vou tendo essas características humanas colocadas nos animais. Tudo bem? Tem. Pronto. Então, vamos terminar a correção da nossa atividade lá na página 526 da amarelinha aqui, ó. Que a gente parou na 5ª questão. Confere? Sim, deixa eu já buscar ali o livro. Quem é que não tá com ele na mão ainda? Ah, eu acho. É a Isabelle? Sim. Porque eu só tinha deixado de redação aqui. A Marina é quem? É o Samuel. É o Samuel. Bora lá. A aliteração é um recurso de linguagem construído a partir da repetição de um mesmo fonema consonantal. Certo? Sim. Releia a primeira estrofe do poema e verifique se nela há aliteração. Isso a gente respondeu, né? Vamos para a 5ª. Certo? Confere comigo? Confere. Confere, né? A gente já respondeu essa daqui. Então é na 5ª. Mas só para retificar aqui, ó. A aliteração do fonema P em pranto, espuma e espalmadas, espanto, e do fonema B em branco, bruma, bocas
do fonema R, repente, riso, e do fonema R, do ra, em pranto, branco e bruma. Correto? Correto. Pronto. Quinta questão. Observe nas colunas abaixo os elementos que existiam antes e os que passaram a existir depois da separação. Antes, eu tinha riso, agora eu tenho pranto. Antes, eu tinha as bocas unidas e depois espuma. Antes, eu tinha mãos espalmadas e agora eu tenho espanto. As palavras e expressões da primeira coluna correspondem a elementos que faziam parte do estado de espírito em que se encontrava o eu lírico. O eu lírico não é o autor, é o personagem que ele cria para falar sobre os sentimentos, tá? Tá. Qual é esse estado de espírito? O anterior? Felicidade. De felicidade, de alegria, de satisfação. Letra B. Samuel, bom dia. Não falei com você. Saiu, Samuel? Letra B. As palavras da segunda coluna, por sua vez, correspondem a elementos que passaram a fazer parte do estado de espírito do eu lírico após a separação. Qual é esse estado de espírito? Tristeza. Tristeza? É só tristeza depois da separação. Qual é a figura de linguagem que sugere, por meio das partes, riso, bocas, mãos, o todo? A metonímia. Metonímia. Perfeito. Metonímia. O trecho fez-se pranto, silencioso e branco como a bruma, apresenta uma figura de linguagem. Aqui ele está afirmando que apresenta uma figura de linguagem. Qual é a figura de linguagem existente na parte destacada? Comparação. Comparação. Eu tenho explicitamente o termo comparativo colocado aí. Beleza. Letra B. Lido sem a parte destacada, esse trecho se torna menos ou mais forte, concreto e expressivo? Sim ou não? Menos forte. Menos forte. Cadê aqui a parte que tem? Silencioso. De repente, do riso fez-se o pranto. Silencioso e branco a bruma. E das bocas unidas fez-se a espuma. E das mãos espalmadas fez-se o espanto. Menos forte, menos concreto, menos expressivo. Muito bem. Na sétima. Em quase todo o texto, o poeta faz uso da figura chamada inversão. E aí, eu acabei de falar da inversão. Qual é a inversão? É o hipérbato, certo? Tá aqui, ó, no quadrinho. Eu tava procurando. Tá aqui, ó. Hipérbato. Oxi, mas ficou reto. A minha mão hoje tá triste, ó. Hipérbato, que é aqui, ó. A inversão dos termos da oração. E ainda tem isso. Algumas figuras de linguagem mudam o nome, mas o significado é o mesmo. Aí ele está falando aqui, inversão, que consiste no uso dos termos de uma oração em uma ordem diferente do normal. Eu posso ter um deslocamento ou eu posso ter predicado antes do sujeito. Observe alguns exemplos e a ordem direta correspondente. De repente, do riso fez-se o pranto. O pranto, que é a ordem direta, o pranto fez-se do riso de repente. Que dos olhos desfez a última chama, que desfez a última chama dos olhos. Fez-se de triste o que se fez amante. O que se fez amante fez-se de triste.
Considerando-se que o poema é construído com base na oposição entre a vida do eu lírico antes e depois da separação, que relação há entre a inversão e as das duas situações retratadas? Entenderam o que ele perguntou? Mais ou menos. Se comparando a forma como ele colocou no texto. Ele bota, de repente, do riso fez-se o pranto. Ele sai da alegria para a tristeza. Se eu mudo isso, eu tenho a inversão do poema, não tenho? Eu tiro da tristeza para a alegria. Não há uma inversão de sentido também? Sim. Aí é o que ele está perguntando. Considerando que o poema é construído com base na oposição entre a vida do eu lírico antes e depois da separação, que relação há entre a inversão e as duas situações retratadas? Se eu fizer essa inversão, eu vou tirar da tristeza para a alegria. E não é isso que ele quer passar. Porque ele está falando justamente, olha o nome do poema, Soneto da Separação. Primeiro eu tenho a alegria de estar junto e depois a tristeza da separação, certo? É. O eu lírico se encontra numa situação inversa à que ele vivia antes. Então, se eu era feliz antes porque eu tinha o companheiro, agora eu não sou mais. Tudo bem? Sim. Observe que a expressão de repente é empregada 4 vezes. 4 vezes. Em início de verso. A esse tipo de repetição chamamos de anáfora. Aí eu chamo a atenção para os 3 tipos de repetição que eu tenho. Anáfora, repetição de palavras ou expressões. A aliteração, sons consonantais. E a assonância, sons vocálicos. Considerando-se as ideias gerais do poema, o que essa repetição revela quanto ao modo como o eu lírico se sente? É de conformismo? Ele esperava que tudo isso acontecesse na vida dele? Não. Ele não esperava. Para ele, o eu lírico parece não aceitar o fato de que tudo que existia, amor intenso, amizade, paixão, acabou de repente, não mais que de repente, num único instante, que é o instante da separação. Essa repetição reforça o quanto ele se assustou com isso, porque não foi gradativo. As coisas não foram acontecendo na percepção dele, foi de repente. Então ele não está conformado, certo? Certo. Vou dar tempo de corrigir tudo. Nona questão. Se quiséssemos resumir as principais ideias do poema em linguagem denotativa. E a linguagem denotativa é o quê? É mais... Como é que é o nome? Não sei, sei que ela tem a ver com isso. Em linguagem literal, real. Literal. Tá bom. Menino, que eu não tô conseguindo voltar o negócio. Peraí. Aqui, ó. Real. Se quiséssemos resumir as principais ideias do poema em linguagem denotativa, teríamos um enunciado mais ou menos assim. Antes, com a pessoa amada, tudo era alegria e harmonia. Depois, sozinho, tudo virou tristeza e desolação. Compare o poema com esse enunciado e indique qual ou quais das afirmações seguintes são verdadeiras quanto ao papel das figuras de linguagem na construção de um texto poético ou literário. Poético ou literário. O texto figurado, é mais carregado de emoções do que o texto denotativo? Sim ou não? Sim. Perfeito. Então já cabe essa, marca o xizinho. As figuras de linguagem criam imagens que aguçam a imaginação do leitor, que faz você viajar?
Imaginar outras coisas? Não. Não. As figuras de linguagem, que é justamente o sentido de conotativo, figurado, não faz você ter ideias diferentes da real? Sim. Ele faz com que você pense, porque é justamente aí que eu tenho a duplicidade de sentidos, que eu vou viajar para pensar no que pode significar, certo? Certo. As figuras de linguagem criam uma atmosfera envolvente, que faz o leitor se aproximar mais do texto. Ele não fica mais interessante? Sim. Sim ou não? Sim. Pronto. Sim. Marca também. O texto figurado, que é o conotativo, conotação, é fruto de um trabalho artístico que não visa apenas informar como uma notícia, como um texto científico, mas também envolver, emocionar o interlocutor, sim ou não? Sim. Sim. Ei, pronto. Aqui a gente faz essa conclusão. Tem a página 527, não vai dar tempo a gente corrigir. Amanhã eu vou ver essa 527 com vocês rapidamente e eu quero que vocês pesquisem sobre sujeito e predicado. Perfeito? Tá. Fiquem com Deus. Até amanhã, tá? A gente se vê. Vai já acabar aqui o tempo. Viu? Até amanhã. Até amanhã, meus amores.